Cristo está em nós, e é importante a gente entender isso, porque em 1 Coríntios capítulo 15, continue de pé que eu vou orar. Em 1 Coríntios capítulo 15 fala o seguinte, o apóstolo Paulo, ele diz: se Jesus não ressuscitasse, não teria motivo a gente estar aqui na igreja, a igreja não existiria, né? Não teria nenhum motivo de existir a igreja. A igreja existe por causa da ressurreição, que diz assim a palavra de Deus. Capítulo 15 diz assim, versículo 13: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Não vale de nada, e ainda nós teríamos permanecido em nossos pecados, né? Então, se Jesus não ressuscitou, é a coisa... Então, hoje é o dia mais importante para o cristianismo. É o dia da Páscoa, é a ressurreição. Amém? Bom dia. Pai amado, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Obrigado, Jesus, por esse dia que memoramos, né, que lembramos deste momento tão sublime na igreja, momento único, onde Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna com o Pai. Portanto, Senhor Deus, não faça que nada, como dissemos, nunca nos afaste de Ti, Senhor Deus. Livra-nos de toda tentação, para que nunca mais, ó Pai, nos afastemos do Senhor. Nunca mais, Senhor Deus, que nós possamos estar sempre com o nosso coração aberto, sentindo a Tua presença, buscando a Tua presença, entendendo a Tua presença, que é necessária para todos os dias da nossa vida, em nome e por amor de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar a Deus, né? Coloca a sua vida diante de Deus. Queria orar a Deus, louvar a Deus, com um hino que diz que Jesus ressuscitou, né? Eu queria um hino um hino alegre que diz: celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou mais uma vez. Ressuscitou. Ressuscitou, ele vive, reina para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Jesus ressuscitou, meu Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma homenagem, mas isso é a lembrança que nós temos que ter sempre de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos dar início à nossa aula. Eu pedi ao Tiago, se ele conseguir passar, já pode, Tiago? Vamos abrir então em Tessalonicenses capítulo 3. Tessalonicenses capítulo 3. É, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Nós falamos, semana passada nós estamos no capítulo 2, eu vou fazer
uma retrospectiva rápida aqui, daqui a pouquinho, mas vamos ler capítulo 3, porque eles estão interligados, né? No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, ele fala as boas notícias trazidas por Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Começar do primeiro versículo. Capítulo 3. Novo Testamento. Ajuda ali, Cristina. Quer ajuda? É depois. É lá no final da Bíblia. Depois de Atos, lá no finalzinho. É lá no finalzinho mesmo. Final da Bíblia. Depois, vem depois. Antes. Amém? Capítulo 3 diz assim, versículo 1. Por isso não podendo esperar, Por isso não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer... ele botou aqui. No 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Não é capítulo 1, não, é capítulo 3, tá, Tiago? Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-lo na fé, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vocês mesmos sabem que somos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Eu vou parar aqui, vamos comentar essa parte, mas antes eu queria passar primeiro uma retrospectiva da aula passada, para a gente poder se colocar, que a igreja de Tessalônica, como eu já falei, foi uma igreja que, continuação do trabalho na Europa, né? Ele saiu de Filipos, Paulo saiu de Filipos praticamente lá, ele apanhou, foi preso e tal, mas não desistiu, continuou pregando a palavra de Deus aonde Deus mandou, que era atravessar-se a Macedônia e continuar pregando a palavra ali. Porque Deus tinha um propósito. Quando Deus tem um propósito, amado, as coisas, elas acontecem. Quando é Deus que está à frente, mesmo que para os nossos olhos não parece real, é muito importante isso. Mesmo que para os nossos olhos parece, meu Deus, vai dar tudo errado. Mas se o propósito é de Deus, você tem que perguntar para continuar, nunca deve parar. Então ali Paulo continuou. E quando chegou em Tessalônica, ele também teve dificuldades, foi perseguido, né? Foi ameaçado e tantas outras coisas aconteceram. E o pessoal de Filipos ainda foi para lá, para Tessalônica, blasfemar contra ele, dizer que ele era uma pessoa ingrata, pessoa não grata, né? E ele foi praticamente ali, colocaram ele numa situação de que o evangelho não seria nem poderia ser pregado por ele. Mas ele ficou 3 semanas lá pregando o evangelho, usou 3 sábados na sinagoga para converter e convencer muitas pessoas.
E aí aquelas pessoas que se converteram, ele deixou lá e continuou o trabalho. Então eu quero comentar um pouco sobre isso, sobre o trabalho da igreja, amados. O estudo bíblico dominical é geralmente para a gente poder se fortalecer na fé, tomar conhecimento que o Evangelho não é brincadeira, é coisa séria, e que você deve seguir esse Evangelho não somente dentro da igreja, mas em todos os dias da sua vida. Tem alguma coisa aí, Tiago? Pode passar o primeiro vídeo? Na semana passada, eu falei que a importância... Pode passar. Um dia, nem dois, nem um mês, nem um ano, nem 2 anos. É com o seu coração voltado para aquilo que você faz. Plataforma, você cria com o seu coração voltado para aquilo que você faz. Você cria a plataforma. A plataforma não está no local, não está numa grande igreja, não está numa pequena igreja, não. Está no seu coração. Você cria uma plataforma na sua vida, na sua família, na sua casa. Aquilo que está no seu coração. Aquilo que é o melhor, você tenta conduzir para você e fazer com que as pessoas que estão do seu lado também andem conforme você. Por isso que Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É fundamental, mas a plataforma tem que estar dentro de você. Se tem coisa errada, pode ser da minha filha, do meu irmão, da minha tia, do meu avô. Olha só, eu acho que isso aqui não está batendo com a palavra. Não está, eu não vou fazer, não posso continuar. Eu tenho que fazer o que é certo. O próprio Jesus falava que os inimigos são da própria casa. Pastor, onde está escrito isso? Ontem eu falei com uma pessoa mas está escrito na Bíblia, está em Mateus capítulo 10, versículo 27 a 35, não me lembro agora, mas está no capítulo 10 de Mateus, ele fala, os inimigos são da própria casa, porque aquele que não quer o evangelho, ele vai te proibir, vai tentar te proibir. Por que você vai servir? Fizeram lavagem cerebral em você? Vou tentar de todas as formas tirar você, achar que isso é uma loucura. Mas quem faz por Jesus é porque recebeu de Jesus o Espírito dele e nunca mais quer mudar de vida. E aí eu tenho que esse coração aqui, que é o altar do Evangelho de Cristo, tem que fazer com que esse crie uma plataforma. Plataforma é o quê? Quando você vai lá no mar, vê uma plataforma de petróleo, como é que ele criou aquela plataforma? Vai lá naquela... É uma cidade que tem lá dentro. Tem médico, tem hospital, tem técnicos, tem muita gente lá dentro para poder manter uma plataforma. Plataforma é um lugar onde você cria para que você tenha o seu sustento, não é sustento financeiro, sustento, base para viver. Como é que a pessoa pode ficar numa plataforma 15 dias lá, morando lá e trabalhando lá para poder tirar o petróleo? Porque lá na plataforma tem tudo, toda a estrutura de uma cidade. De uma pequena cidade, um bairro, vamos dizer assim, para poder ficar lá e viver lá. Então nós temos que criar plataforma dentro de nós, para que nós possamos ter uma vida abundante. Jesus falou, o diabo veio para, pode falar, matar, roubar, destruir. Jesus veio para dar vida com abundância. Criando plataforma não é ser rico, não é buscar, não. Você tem que trabalhar, tem que buscar. Quem é pequeno, novo, vai estudar, vai se capacitar, vai melhorar cada vez mais, porque você está criando uma plataforma de ensino, de capacidade, para você ter recursos. Recursos para quê? Para poder ficar rico, para dizer que isso, que aquilo. Não. Recursos para se manter e poder servir quando precisar. Vai chegar. Amém. Até aqui, Tiago. Essa parte que eu falei foi por quê? Porque nós somos... Eu defendo o meu evangelho. Só um minutinho, Tiago. Por que eu falei da plataforma? Eu achei importante isso. Inclusive com poucas pessoas aqui, eu até minha esposa falou assim, hoje você vai lá, vai ter muito pouca gente. Eu não sei por quê, né? Porque hoje é dia da Páscoa, deveria ter muita gente. Porque hoje é dia da ressurreição, a gente tem que estar na casa do Senhor. Mas vai ter pouca gente. Eu falei assim, mas tem pouca gente, mas eu vou honrar o Senhor, eu vou estar lá, mesmo estando ainda meio debilitado, mas eu vou estar. Mas o que acontece? Aconteceu um fato interessante com essa aula que eu dei, inclusive com essa, que eu botei isso nas redes sociais.
um amigo meu, né? Um discípulo meu lá da Barra da Tijuca, que hoje ele é um conceituadíssimo, uma pessoa do estudo de direito, né? Ele já escreveu não sei quantos livros, é o diretor, agora ele é coordenador do curso de Direito da Faculdade do Estado, como é que é lá a UERJ, né? UERJ. Ele é uma pessoa bem conhecida e tal, e ele viu esse vídeo e botou para mim, bateu palma, excelente e tal, e botou no Instagram dele. Eu até falei, poxa, você vai me honrar colocar no teu Instagram. Ele tem bastante seguidores e tudo, e botou esse vídeo aí dentro do Instagram dele. E eu estou divulgando, tem pouca gente aqui, mas tem muita gente que precisa ouvir isso. Porque Deus colocou isso no meu coração. Para você servir a Cristo, você precisa ter uma plataforma dentro de você. Uma plataforma que tenha todos os recursos para manter você na vida cristã. Como Paulo disse aqui no estudo a Tessalônica, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós teremos aflições, nós teríamos perseguições. E aqui eu cito até que nós somos perseguidos até na própria família. E quando você se converte, a família não acredita, a família não entende, a família fica, como é que pode? Não entende por que você mudou, fizeram lavagem cerebral, fizeram alguma coisa. Porque as pessoas que não têm Jesus não entendem por que você tem Jesus. Porque não é um sentimento, não é uma coisa só diferente, não. É um novo nascimento, né? É um novo nascimento. Então eu falei com a Ana, não, Ana, esquenta não, porque eu vou fazer a minha parte, eu vou dar aula para quem estiver lá. E que a bênção de Deus alcance a quem quiser receber, vai receber essa palavra. Então, importante a gente entender que essa igreja, eu falei na semana passada, que a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja modelo na Europa. Porque o povo de lá se comportou de uma forma muito correta. E foram uma igreja que serve de exemplo. Então isso é importante, porque eu falei isso semana passada. E tem uma outra parte que Paulo fala assim, quando ele teve que escrever essa carta, ele estava em Atenas. Atenas, amados, como nós estamos lendo aqui no capítulo 3, ele disse assim, por isso não podemos esperar mais. Achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo. Atenas de Tessalônica é mais ou menos 500 quilômetros. 500 quilômetros é como daqui até Vitória, mais ou menos. Não sei se você tem uma noção. É muito chão. Principalmente na época do apóstolo Paulo, que não tinha o que nós temos hoje. Então, 500 quilômetros era muito distante. Então, eles resolveu fazer o quê? Falou assim, como eu não posso ir, que eu estou sendo perseguido, sou uma pessoa que quiseram até prender Paulo lá em Tessalônica, prenderam Jasão, que estava, eu expliquei isso. Então, o que aconteceu? Ele foi e mandou Timóteo, um discípulo dele. É importante. Mas quando ele mandou, ele escreve nessa carta, no capítulo 2, ele fala sobre a defesa. Porque falaram tão mal dele, que ele teve que se defender. Falou assim, eu sou uma pessoa assim, 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 assado. Então ele teve que colocar o que ele já fez para mostrar e demonstrar que ele não está ali de brincadeira. Ele quis dizer que ele não era nenhum blasfemador e não era nenhuma pessoa enganadora. Ele era uma pessoa que aceitou Jesus de coração, ele estava com a fé voltada para Jesus e que não estava ali para persuadir ninguém para um caminho errado. Então ele teve que provar isso, teve que falar isso. Chama-se defesa do Evangelho, que Paulo estava pregando. Passa para mim esse vídeo, Tiago. Aí eu falei sobre isso. E ela está aqui. Eu defendo o meu Evangelho. Meu Evangelho é meu. O que eu prego. Eu vou ser sempre assim. Não importa se tem 10, 2, 15 mil pessoas, eu vou ser sempre a mesma pessoa. Eu estou pregando para isso. Então eu defendo a minha postura, como Paulo aqui fez aqui também. E quem puder fazer. E tem umas outras coisas importantes aqui, que eu tenho para dizer para vocês, de pastores que eu conheço e que vale a pena. Tem um pastor que falou umas coisas importantes sobre o ministério dele, diz assim, todo o tempo eu estive envolvido na igreja.
muito envolvido na igreja. Nunca faltei a uma ceia. Não falto ceia também não. Não é porque eu sou pastor não. É porque eu, quando eu era membro, eu também não faltava ceia. Inclusive servia. Lá em Itaipu eu servia. Nunca deixei de ser ofertante dizimista. Nunca deixei de ser ofertante dizimista. Esse pastor que falou, não sei eu que estou falando, esse aqui foi um pastor que eu vi ele falando isso, me interessou. Ele falou isso. Porque foi tão... ele falou, árvore alta e frondosa, sem raízes, eu tenho medo. Eu me preocupo com gente que está igual ao diabo. Está onde está, de rodear a terra. Você não sabe cadê ele, não sabe onde foi, não sabe de onde vem. Está de rodear a terra, que nem o diabo está. Jó capítulo 1. Você sabe por que Josué assume o lugar de Moisés? É porque ele serviu 40 anos a Moisés. Agora tem gente, ele botou aqui, tem gente querendo ser Moisés, mas nunca foi Josué. Tem gente querendo ser Moisés, mas nunca foi Josué. Josué suportou 40 anos no deserto servindo a Moisés. Tem que servir. Se você não servir, como é que você... pastor, eu estou errado. Não, está errado, irmão. A vida começa sempre quando você entra a palavra de Deus de uma forma, dentro de uma área da sua vida, para você mudar. O evangelho pode estar errado para muita gente, pode ter muito pastor errado, pode ter muita gente errada, pode ter gente interesseira, mas você não precisa ser. Paulo está dizendo isso para a igreja de Tessalônica, por isso que ele falou isso, que ele gostava da igreja, ele amava aquela igreja, ele vai dizer que amava aquela igreja. Então é importante isso, amados. Quem não serve para viver, não vive. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus Cristo veio para servir. Amém, queridos? E isso, amado, eu tenho certeza que você nunca vai ser decepcionado. Você pode ser decepcionado com pessoas, com seres humanos que vão te perseguir, vão te falar como Paulo foi perseguido. Mas aquele lá de cima vai sempre mostrar o rosto dele para você, dizendo: eu estou com você, eu estou contigo, não abro. Pode vir quem for contra você, se levanta para cair. Entendeu? Mas você não está aqui para ninguém cair, você está aqui para levantar. Eu não quero que ninguém caia. Pode botar até uma mesa na frente dos meus adversários, mas eu quero sempre estar na presença dele. Amém. Só um minutinho, Tiago, depois eu vou passar o outro. Então, aqui no texto que nós estamos lendo, amados, ele fala: por isso, não podendo esperar mais, capítulo 3, né? Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-lo na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então, ele vai elogiar essa igreja, né, no capítulo 2, e aqui ele fala uma coisa importante, que ele falou assim: poxa, eu tenho que mandar alguém para lá para poder ver como é que eles estão caminhando, como é que está sendo o trabalho lá. Eu tive que sair, mas eu quero mandar alguém da minha confiança. Eu vou mandar um discípulo da minha confiança. É muito importante isso aqui, porque a igreja ela tem que caminhar dessa forma. Se não caminhar com pessoas de confiança, pessoas que vão fazer o trabalho de direito de uma forma responsável, a coisa não prospera, não continua. E por acaso eu tive um exemplo, né? Ontem eu não sabia que ia coincidir com essa aula. Eu até depois da aula, depois que eu comecei a estudar, é que eu fui ver o que aconteceu ontem, que tem tudo a ver com o que eu estava dando aula hoje. Ontem eu fui convidado para ir a um casamento lá em Piratininga. Algumas pessoas que foram no retiro sabem quem é a Marione. Marione é lá de Piratininga, foi no último retiro com a gente lá em Passa 3.
Então, ela foi lá, foi o casamento. E quando eu cheguei lá, amados, né, eu fiquei surpreso. Por quê? Porque logo quando a Ana chegou assim, chegou uma irmã, falou assim, olha só quem está aqui, o pastor Luiz e a irmã Ana. Puxa, a irmã Ana está aqui, puxa, que bacana, eu gosto tanto dele. Começou a falar na nossa frente, né? Uma alegria para receber a gente, sabe? Porque eu fiquei assim, admirado, né? Mas aí você vai pensar, mas por quê? Foi por causa do retiro? Não, mas eu preguei o evangelho lá durante uns 3 anos, lá em Piratininga. Eu entrava em lugares que eu nunca imaginava que tinha pessoas morando, lugares bem pobres, bem ruins. Eu fiquei lá, o Tiago até é testemunha também, de muita... Olha lá, o Tiago está falando, fazendo assim, que nós fomos em lugares lá muito... Batia na porta, fazia um trabalho árduo, difícil, fui perseguido também. E quando eu chego lá, eu vejo a alegria daquele povo. E lembrei de quê? Lembrei de que quando eu estava aqui nesse gabinete, orando, pedindo a Deus, né, para uma pessoa ficar no meu lugar lá, porque eu já estava aqui e estava em outra congregação. Estava com 2 congregações. E eu fiquei meio dificuldade, estava cansado. Já falei, poxa, eu não estou dando conta. Vou cobrir um lugar, vou descobrir o outro. Pedi a Deus uma pastora, um pastor que pudesse me substituir lá, ou aqui, né? E nisso veio uma pastora entrar no meu gabinete na hora que eu estava orando, que era a pastora Sandra Roque, entrou, pediu para falar comigo, eu falei, pode entrar. E ela falou, pastor, eu sou missionária designada. E o bispo Paulo Lockman agora falou que para poder ser pastor, que eu já sou formado, ela já tinha formação de pastorado, eu tenho que ter uma congregação, dirigir uma congregação. E eu sei que você tem 2. Você fez aqui de Itaipuaçu, você conseguiu fazer 2 congregações. Aí eu falei assim, tá bom, pode falar. Aí começamos a conversar e tudo. Eu conhecia a Sandra Roque. Mas ela foi tão humilde, de chegar ali e pedir para mim. Eu fiquei assim, admirado. Eu falei, para onde você quer ir? Ela falou, eu quero ir para Piratininga. Eu fui, cedi a ela e passei, né? Fiz aqui um concílio, passando o trabalho para ela, que o trabalho ia ficar independente na mão dela, e virou um campo missionário para ela ser responsável. Depois pedi a nomeação dela, porque ela era missionária, pedi a nomeação dela para ser pastora, ela se tornou pastora. E ontem, né, eu já tenho contato com ela sempre, mas ontem eu fiquei muito feliz. Eu vi que é bom quando você deixa uma coisa na mão de uma pessoa e a pessoa cuida bem, tem responsabilidade. Um povo que tem alegria. No casamento que aconteceu da Marione foi a última pessoa que eu batizei lá em Piratininga. Foi a última pessoa, nunca me esqueço, até a casa onde eu batizei ela. Foi a última pessoa. E depois que ela batizou, né, eu batizei a Marione, vim embora. Quer dizer, o marido dela não se convertia de jeito nenhum. O marido dela era difícil de conversão. E o que aconteceu, mano? Nesse período agora, há pouco tempo, desse ano que passou, ou esse ano, acho que agora em 2024, aconteceu um fato na família, da vida deles. Ele começou a frequentar a igreja de uma forma todo dia frequentando a igreja. Ele foi para o fundo do poço, foi uma coisa difícil. Ele me contou o testemunho ontem lá, o Alexandre. Rapaz, que bacana, eu fiquei tão emocionado. Aí quando ela fez o casamento, ela me chamou para participar. Tem até uma foto aí, não tem, Tiago? Ela me participou para participar da bênção das alianças na hora do casamento. E falou uma coisa importante. Falou assim, o pastor Luiz, ele fundou essa igreja. É bom você ouvir de outra pessoa falar, estando lá na igreja. Eu falei, eu fui o fundador dessa igreja. E me honrou, sabe assim, me deu uma honra. Eu fiquei, poxa, que mulher abençoada, que Deus abençoe muito a vida dela. E ela que trabalhou na conversão da Marione, fui eu que trabalhei no caso da época que eu estava lá. E ela disse depois, e eu trabalhei na conversão do marido dela. E hoje, eles estão aqui, entrando em matrimônio, já morava 25 anos juntos,
e resolveram agora consagrar o casamento deles na mão de Jesus. Eu falei, pô, é maravilhoso, cara. Eu chorei ali de tanta alegria de ver uma... Eu quase não fui por causa da minha situação física. Foi esse momento, né? Ali o Alexandre e a Marione. Eu e a pastora Sandra. Ela passando o microfone e eu com as alianças para fazer. Foi uma coisa, a congregação está muito bonitinha, está linda, está maravilhosa, alegre, feliz, um povo feliz. E ainda me disseram assim, ó, Tiago, poxa, pena que não teve o retiro, que a gente aqui já tinha mais de 10 pessoas para ir. Já estava a gente. E eles estão animados. E o próprio Alexandre estava contando os dias para poder ir. Mal um dia que eu cheguei, o Alexandre está convertidão. Tremendo, maravilhoso. Então, quer dizer, é uma coisa... Ela tinha desmarcado, que ela foi chamada para pregar, Marione, numa sociedade de mulheres, na outra igreja aí que teve uma sociedade, tem a sociedade de mulheres que a gente está querendo até entrar, e ela ia pregar, ministrar nessa sociedade, nessa reunião da sociedade, e ela falou, não, eu vou cancelar porque eu quero ir para o retiro. É tremendo, amados. Então eu senti um acolhimento de uma igreja que é nossa filha, filha daqui do Itaipaçu. Não foi só o pastor Luiz que fundou, o Tiago tem muita participação lá. O Tiago quebrou paredes lá dentro, lá. Oi? Não, é um outro lugar, não era no bar, não. Não era aqui que era o bar, não. Tinha uma história de uma pessoa que se converteu dentro de um bar e depois cedeu o bar para... lá em Piratininga. Tem muita história lá, né? Tiago, nós estávamos em outro local, eles já alugaram outro local agora, estão nesse lugar aqui, que é amplo, bem mais amplo, e estão crescendo, e graças a Deus vai ser uma bênção, entendeu? Então eu vejo o apóstolo Paulo, quando fala de Tessalônica, tem tudo a ver, eu fiquei assim, Paulo foi lá, deixou um trabalho, mas ele falou, mandou Timóteo. Mandou Timóteo por quê, mano? Porque Timóteo é uma pessoa que sabia que ia dar continuidade àquele trabalho. É muito bom você saber que eu não estou mais aqui para poder ficar segurando nada. Eu quero passar a bola para outra pessoa. Uma pessoa que vai dar continuidade. Amém. A palavra tem que estar, ela tem que ser, nós temos que entender isso, que o Evangelho não é feito por uma pessoa, é por várias pessoas. E Deus chamou discípulos, amados. Só um minutinho. Discípulos. O que significa discípulo? Discípulos é isso, amados. Preparar pessoas. Né? Como eu falei do Cleison. Poxa, me deixou o doutor Cleison, mas é irmão Cleison. Ele é cristão. Um homem que já escreveu não sei quantos livros, tal, inteligente, aberto. Eu até coloquei para ele, falei, pô, eu escrevi para ele, Cleison, é uma honra você me colocar no teu Instagram. Eu sou uma pessoa que tem pouco conhecimento, não tem o conhecimento que você tem. Você é uma pessoa muito inteligente, entendeu? Mas eu agradeço a Deus por isso, mas eu reconheço. Mas o que aconteceu, mano, na conversão desse rapaz? Esse rapaz morava em Caxambi, no Rio. Ele tinha um congar dentro da casa dele, congar. Era uma sala cheia de... Trabalhamos na libertação dele, eu fui lá com a minha esposa. Ele nunca esqueceu, amados. Até hoje ele vem conversar comigo, falar comigo sobre esses aspectos, me pedir orientação para onde vai estudar, qual livro, qual isso, qual a Bíblia, qual a versão da Bíblia. E hoje ele é professor da escola dominical, já é coordenador da escola dominical lá na Barra da Tijuca, e agora já está fazendo teologia. É um discípulo, confio nele, mano. Pode ir para qualquer lugar, que eu sei que ele vai fazer um serviço com responsabilidade. E o que eu mais estou buscando agora é isso, pessoas que têm um caráter para poder fazer um trabalho em que honre ao que Jesus fez para nós. Amém, querido? Eu não sei se tem outro vídeo, tem algum outro vídeo? Não, né? É isso aí mesmo. Então, amados, voltando aqui para o nosso texto, deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Fui muito bem recebido. A pastora Sandra efetuou o casamento, me contou
da conversão do Alexandre, esposo da Marione. Em Tessalônica, Timóteo, dando continuidade ao trabalho de Paulo, né? É isso que eu estou querendo colocar aqui. Nesse capítulo 3 aqui que nós estamos lendo, a gente vê isso, né? Eu mandei Timóteo para vocês porque ele é um ministro de Deus do Evangelho de Cristo para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Essa palavra inquiete aí, ela está ligada, sabe o que, irmãos? A bajulação de Satanás, sedução de Satanás. Como assim? Amados, quando a pessoa, você está recebendo tribulação e dificuldades, você corre o risco de você se desviar do caminho do Senhor. Essa palavra inquiete significa que Satanás, como diz em Apocalipse, ele é o maior sedutor de todo mundo. Ele seduz a pessoa, ele não vem com chifres, ele vem de forma sorrateira para tentar desviar você do caminho do Senhor. Ele usa os seus pontos fracos, ele tenta utilizar os pontos fracos de você. Então, essa palavra inquiete, quando Timóteo foi para lá, foi preparado, porque Paulo preparou ele, e uma coisa interessante é que essa sedução de Satanás, ela se dá como? Por exemplo, você está ali passando uma dificuldade, uma luta, aí vem uma pessoa, meu Deus, você está passando isso tudo, você está sofrendo tanto, poxa, mas por que você está sofrendo tanto assim? Né? Poxa, eu estou com pena de você, eu vejo você aí lutando e tal, e tal, e tal, e começa a bajular a pessoa, de uma tal forma, dizendo que está com pena, que está cuidando, e vendo você na tribulação, e você encosta nessa pessoa, você acha o quê? Poxa, essa pessoa parece ser legal, está sofrendo comigo, entendeu? Aí o pessoal da igreja não está perto. O pessoal da igreja não está perto, mas aí deixa para lá, entendeu? Aí você começa a se afastar da igreja, começa a dar atenção a essas bajulações que não são de Deus. São pessoas que vêm para tentar, somente para tentar influenciar de uma forma, mas não faz a ver nem por mal, mas é induzida por Satanás. Se lembra que quando Jesus Cristo falou para Pedro, falou assim, eu preciso ir para a cruz, eu vou sofrer as afrontas, eu vou ser preso, eu vou ser morto, para poder cumprir a missão de Deus. O que Pedro falou para ele? Chamou Jesus no canto. Para com isso, Jesus. Deixa de palhaçada. Deixa de bobeira. Quem disse que vai acontecer isso com você? Eu não deixo acontecer nada disso com você, não. Não sei o que. Ela começou a falar. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Arreda-te, Satanás. Está no capítulo 18, capítulo 16 de Mateus. Né? Eu ia abrir aqui agora para não interromper. Arreda-te, Satanás. Por quê? Porque não era Pedro que falava, era Satanás envolvendo de uma forma de bajulação, de sedução, para tentar tirar Jesus do caminho. Vocês lembram de Jó? O que aconteceu com Jó? Jó também é da mesma forma, amados. Ele também estava lá numa situação boa, com condições financeiras ótimas, tinha não sei quantas cabeças de gado, tinha muito dinheiro, tinha seus filhos tudo visitando ele, tudo direitinho, e de repente começa a vir morte dos animais, fogo nas casas, morte dos filhos. De repente, o Satanás chega para ele e começa a falar coisas para ele, para seduzir ele. Né? E a própria mulher dele chega para ele e fala o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Sai disso, larga desse Deus. São tentações que na hora da tribulação causam inquietações, que nesse momento há essa intenção de Satanás para te tirar do caminho. É isso que acontece. O que eu botei aqui? Deixa eu ver se eu botei alguma coisa.
as tribulações nada impede o cuidado, né? O risco da bajulação é como se fosse um cachorrinho abanando no seu rabo, que parece tão bacana, né? O cachorro abaixou, às vezes você bate no cachorrinho, ele abana até o rabo, porque você bateu nele, coitadinho, né? E tem muita gente gostando mais de cachorro do que de gente, porque acha que as pessoas não valem nada, mas é verdade, não é verdade isso, né? Mas é uma situação que a pessoa fica se esquecendo da vida do ser humano que Deus deu, e começa a se voltar para um outro lado, né? O risco da bajulação, o que eu botei aqui? A sedução de Satanás através da bajulação, inquietude, né? No grego, isso significa essa bajulação. Satanás pode te iludir dizendo: está seguindo a Deus e está sofrendo? Abandona-se Deus. Então, o que Paulo está falando aqui com Timóteo é que Timóteo vai se preparando para isso. Uma pessoa tem que estar preparada para isso. Uma pessoa tem que saber das artimanhas do diabo para poder te advertir e não passar a mão na tua cabeça. Saber que você no mundo terá as aflições. Jesus falou isso. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, para você nunca deixar esse caminho. Então, Tessalônica aqui, quando ele fala sobre essa inquietação, mano, é justamente sobre esse aspecto, né? Não se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que somos designados para isto. Somos designados para isto. Ou seja, a tribulação, ela vai trazer para você, no final, perseverança, vai trazer esperança e vai trazer experiência. Paulo que fala isso. Perseverança, experiência e esperança. Sempre. Se eu estou passando por um momento difícil, você sabe que alguma coisa vai acontecer. Lá em Piratininga, eu conversando com o Alexandre, né? Eu falei: poxa, Alexandre, fiquei muito feliz de ver você aqui convertido, cara. Pô, louva a Deus pela vida da pastora Sandra. Bênção, né? Uma mulher de Deus, abençoada por Deus. E fico feliz também por ver você se converter. Agora, vou perguntar uma coisa a você. Quando você passou pelo fundo do poço, que ele alugou uma casa lá em Caraí, ele tem um comércio, e quando ele foi alugar, ele foi tentar uma melhoria, e a coisa degringolou, e ele foi para o fundo do poço, perdeu, a vida financeira dele zerou. Então ele ficou desesperado. Aí o que aconteceu? O fundo do poço fez trazer ele para a igreja. É sempre assim, né? Essas coisas acontecem. E quando traz para a igreja, ele escuta uma palavra de ânimo, de força, que vai dar certo, e começa a ouvir. A pessoa fica mais suscetível à palavra de Deus. Eu falei: isso aí, meu irmão, hoje em dia, as pessoas não entendem, mas você vai dar graças a Deus pelos momentos difíceis que você passou. Porque através dos momentos difíceis é que você cresce, é que Deus te abençoa. E ele falou assim: agora, essas pessoas que até parentes dele que estavam lá no casamento, pessoas que não são cristãos, se você falar com uma delas, não vão entender. Você pode falar 2, 3, 4 vezes, como eu falava com você antigamente, e você não entendia. Quando você está numa posição que você, não, que besteira, esse negócio é lavagem cerebral, é isso, é aquilo. Agora que você estava fraco, foi um momento que Deus te acolheu. Não é o homem que acolhe, é Deus que acolhe você. Não é o homem que acolhe você, é Deus. Pode ser até eu que esteja falando, mas é Deus que acolhe você. O que acolhe é a palavra de Deus, né? Você lembra de Ana e Penina, 2 mulheres que eram casadas com Eucana. O que aconteceu? Ele chegou e falou para Ana: Ana, eu não sou melhor do que 10 maridos. Não era isso que ela queria. Não era isso que ia suprir a carência dentro dela. Não. Ela queria um encontro com Deus. E quando ela chegou e oferece o filho dela, falou assim: Deus, se tu me des um filho, eu te devolverei. Pronto, abriu o coração da menina, da mulher. E Deus entrou, saciou, não a vontade dela, saciou a vontade de Deus, amados. Às vezes você pensa que quando Deus deu um filho para ela, pensa que saciou a vontade dela. Não,
Porque ela perdeu o filho, ela devolveu o filho para a igreja. Ela deu o filho para o sacerdote Eli cuidar dele. Ela só ia lá levar roupa, levar comida, levar um presentinho, mas não estava mais. Ela estava dotada naquela época, ele já era da casa do Senhor. Então o que aconteceu? Ela ficou sem filhos. Mas, quando você entrega o teu coração para Deus, irmão, entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Aí você não tem noção. É como eu falei aqui, eu entrego uma mensagem para você. Eu não estou entregando só para você, eu estou entregando para Deus essa mensagem para fazer diferença na sua vida. Que a minha experiência, que eu já adquiri há muito tempo, faça isso de você cada vez mais forte, né? E crie uma plataforma de Deus na sua vida, para você aguentar os momentos difíceis. Mas o que Deus está vendo nisso, Ele quer te usar para a obra dEle, porque Ele quer salvar vidas. Ele quer nós para sermos o instrumento da mão dEle. Deus é egoísta. Não, Ele foi egoísta com Ana. Não, Ele entregou a Ana, mas o que Ele fez? Ele depois deu 5 filhos para Ana. Deu mais 5 filhos para ela. Esse é seu, tá, Ana? Toma. Tremendo, amados. Ele nunca deixa você desamparado. Nunca. Então foi uma coisa tremenda que Deus faz. Então você tem que fazer a parte. Não pergunta, o que eu faço? Não. Faz. Faz. Faz com inocência, sem aparecer. Não faz para os outros, faz para Deus. Quando você faz para Deus, amado, você não sabe para quem você está fazendo, às vezes. Tem um texto de Eclesiastes que ele fala, você quer semear? Pega um pedaço de pão e joga na praia. E não vê quem vai pegar, não. Mas dá como se fosse para Deus as coisas. É uma coisa maravilhosa. Eu recebi ontem, fiquei muito feliz, né? Daquilo tudo que aconteceu lá em Piratininga. E eu quase não fui, mas foi uma dificuldade para eu ir. Eu e minha esposa não tínhamos como deixar a minha filha com as 2 crianças, e não tinha como sair, e a coisa aconteceu, de repente encaixou ali, encaixou aqui. A irmãzinha lá falou, semana que vem eu vou ter que... A terapeuta do Vitor Hugo ficou com o Vitor Hugo até 8 horas da noite. E Vanessa tinha que sair, Vanessa saiu também para o compromisso, ficou o Vitor Hugo, a Alice ficou aqui, eu tive que vir aqui buscar depois. Uma das coisas aconteceram, porque Deus queria mostrar para mim, eu é que preparo as coisas para você. Não importa, se você faz com o seu coração para mim, eu nunca vou deixar você. Nunca. Né? Agora as pessoas quando fazem para mostrar, para dizer que sabe que faz, vai ficar naquilo ali, vai ficar nos aplausos, igual os fariseus faziam numa época, fazer para receber aplauso. Então, amados, Deus quer que você use o seu coração para Ele e crie uma plataforma dentro do seu coração. Deixa eu ler outra coisa aqui. Porque vocês mesmos sabem que somos designados para isso, para a tribulação. Isso é uma coisa constante que vai acontecer na nossa vida. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições. E que o que de fato aconteceu, e é de conhecimento de vocês. Foi por isso que já não sendo, estou no versículo 5, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, eu mandei perguntar a respeito da fé de vocês, que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho ia se tornar inútil. Paulo estava preocupado, o trabalho que começou lá não podia parar. Aí outro fato de ontem também que Deus me trouxe para... Abre boca, minha irmã. Tá? Repreende isso aí, repreende. Não, eu sei, não, desculpa, não, isso acontece. Mas repreende, fala assim, em nome de Jesus. O que aconteceu ontem também, amados? Eu encontrei uma pessoa lá, que foi uma das primeiras pessoas de Piratininga que se converteu lá, mas tem muito tempo, foi em 2008, eu acho, isso foi 2008. Vera. A Vera tinha um marido. Ele tocava violão e a gente ficava lá, umas 5 pessoas, fazendo o trabalho. O trabalho não crescia de jeito nenhum. Piratininga ficou 2008, 2009, 2010, nada de crescer. Ficava aquele grupinho, entrava um pouquinho, saía.
ficava assim, eu não batizava ninguém, não batizei ninguém. Eu fiquei, poxa, tremendo. De repente aconteceu um fato dessa filha da Vera ter namorado um rapaz que lá tinha negócio de tráfico de droga, um traficante. E o que aconteceu? O namoro aconteceu, eu estava acompanhando a Vera, ia na casa dela, fazia culto lá, e trabalhava aqui também, era aqui e lá. Quando chegou uma hora, Tiago, está aí, Tiago? Não sei se você lembra da Vera. Não. O que aconteceu, mano? Eu não sei se você lembra desse fato. A filha dela, mano, ficou namorando esse rapaz. O que aconteceu? Ela se engravidou dele, desse rapaz. Quando se engravidou desse rapaz, esse rapaz foi o traficante lá naquele guerra de traficante, briga, sei lá, de dívida, sei lá como é que é. Mataram esse garoto, cortaram a cabeça e levaram lá na casa dela. Ou entregaram o corpo sem a cabeça. Eu fui, e a Vera chorando, o que eu faço? Ela grávida, como é que eu faço? Eu aconselhei esse período. Mas já tem muito tempo. Eu esqueci isso aí. E quando aconteceu isso, mas eu fiquei, né, foi um tempo que eu nem lembro mais como é que foi. Eu sei que eu aconselhei para não tirar o neném, o garoto. Ontem, eu encontrei a filha e encontrei o garoto. Eu abracei a Vera e orei com a filha. As duas estão na igreja, firme no Senhor. Não lá em Piratininga, estão lá em Niterói. Mas não esquece. Sabe? Eu falei para ela, falei assim, lembra quando nós começamos? Parecia que não ia dar nada, né, Vera? Ela falou, Deus fez coisas tremendas. E aquele rapaz, teu marido, lembra que ele era? Ele falou, aquele cara não valia nada. E teu neto aqui agora. Abracei o neto dela, abracei a filha, orei, profetizei ali, falei, tuas mãos de Deus estão sobre a sua cabeça. Porque quem é o pai daquele menino? O menino, né? Uma situação difícil. Mas no mundo você vai ter aflição. Mas se você tem bom ânimo, Deus reverte essa aflição em bênção. Ele reverte um quadro que não tinha como ressurgir. Ele ressurge da morte para a vida. É a ressurreição em Cristo. É esse Deus que a gente serve. Eu fiquei... Foram coisas que Deus preparou para mim que eu acho que faria um banquete. E eu quase não fui. Preocupado com tantas coisas. Deus quer fazer isso na minha vida, na sua vida, para você ficar sempre ligado no Senhor, amados. O apóstolo Paulo aqui não podia deixar de mandar Timóteo e não podia deixar de se preocupar, como ele falou, estou preocupado com vocês de o tentador ter tornado o nosso trabalho inútil. E quando eu estava lá em Piratininga, quando eu estava pequenininho, aí eu tentei e falei assim, eu vou fechar, porque o meu irmão Jorge também estava lá junto comigo. Meu irmão Jorge falou assim, eu já vou ter que sair. Meu irmão que era responsável no princípio. Me ajudou muito no princípio, mas o trabalho não crescia. Quando o Jorge saiu e tal, eu falei, poxa, eu vou fechar. Aí o irmãozinho, um casalzinho que estava lá, mas ainda tem ainda um dinheiro, dá para pagar 2 aluguéis, vamos ficar. Quando eu fui orar, Deus falou, fica. Esse trabalho não é seu, você não pode fechar. Aí eu falei com o pessoal, pouca gente, assim, 3 pessoas, um pouquinho de gente. Fica. Esse trabalho é meu. E eu fiquei, amados. Aguentei um pouco, de repente, me chegou a notícia para um grupo de pessoas, tinha uma reunião num condomínio lá em Itaipu, uma reunião de 20 pessoas, que o condomínio mandou fechar o trabalho, e a pessoa veio me perguntar se eu poderia fazer lá na igreja, que era conhecido não sei quem, conhecido não sei quem. Fui orar a Deus, Deus falou, pode fazer. E quando eu abri o trabalho,
Primeiro dia de trabalho, o Tiago estava no carro comigo. Entrei na rua assim para poder, onde tinha a nossa reunião, onde era a nossa sala, o local onde nós alugamos. A rua cheia de carro, parecia que tinha casamento na rua, aqueles carros todinhos, era da congregação nossa. Um povo que lotou aquele local. Como? Foram duas profetas para lá, de uma forma totalmente diferente, mas que dali surgiu a congregação de Piratininga. Começamos a trabalhar e a coisa cresceu. É de Deus, coisas assim de Deus, que eu nunca poderia esperar. Uma das profetas já veio a falecer. Uma das profetas, ela viajou comigo até para São Paulo. Eu batizei com ela um grau 33 da maçonaria, lá em São Paulo. Conversão de um maçom de grau 33. Eu não sei, eu não gosto de falar muito disso aí, que hoje em dia está tudo... Se converteu, ele entregou a vida para Jesus, ele, a esposa. Eu fui lá batizar ele, inclusive, fomos orar com ele lá e tudo. Depois viajamos para outros lugares lá em São Paulo, pregando o Evangelho. Experiências que eu nunca imaginava que fosse passar. Nunca. Às vezes penso, o pastor está ali, daí passou. Esse pastor já teve tanto lugar. Já fez tanta coisa que Deus já me usou, que é tremendo. E ontem foi um dia que Deus trouxe para mim essa recordação que vale a pena, amados. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença desse Deus. Vale a pena se esforçar, não é só por aparência, servir a Deus por aparência, por coisas bonitas, não vale a pena. Tem que servir criando uma plataforma no seu coração. Como eu falei, não é igreja grande, não é igreja pequena, nem isso, nem aquilo. É dentro do seu coração. Você é uma igreja do Senhor. Então, amados, aí continuando aqui, ele estava preocupado com o trabalho dele fosse inútil. Não que o trabalho ia ser inútil, porque o trabalho é de Deus. No versículo 6, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo as boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam a grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos a vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor, né? Pois que a ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante de nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Amém, queridos? Então isso veio para mim a calhar, cara. Eu fiquei assim, que eu fui para lá e de repente eu tenho essas experiências, lógico que não foi igual a Paulo. Nem se compara. Eu sou o mínimo dos nada. Mas é uma coisa que me alegra o coração de trazer isso para mim. De eu participar disso. Participar de uma vida, de uma conversão, é muito maravilhoso. Por isso que eu me empenho, Roberto. Por isso que eu me empenho. Por isso que eu acho que vale a pena. Tem pessoas que eu tenho hoje, eu tenho ainda resquício de pessoas que estão por aí, que um dia eu vou encontrar. Eu sei que Deus nunca vai deixar faltar, porque foi Deus que trouxe. Então a vida de um ser humano vale mais do que um cachorro? Muito mais. Muito mais. Tem pessoas que parecem que não valem nada, que não estão perdidos na vida, mas não sou eu que vou recuperar, não é você. Quem faz isso é Deus. E Ele faz da forma que você menos espera, como fez na do Alexandre, que eu não esperava. E eu vejo aquela cena maravilhosa, aquela bênção de Deus acontecer. No mundo nós vamos ter perseguições e aflições, mas com certeza, amados, o Evangelho do Reino de Deus
é a coisa mais maravilhosa que existe. Amém, queridos? Está dando para entender? Querem perguntar alguma coisa? Entendeu? Então, por isso que eu nunca me desfaço de ninguém na igreja. Nunca vou chegar e falar, não vou desfazer de ninguém. Porque não tem como. Porque todos vocês que estão aqui, até que não estão, foi Deus que deu a vida para vocês. E eu tenho que valorizar a vida. Eu não posso valorizar a morte. Tenho que valorizar a vida. Quando eu enxergo morte, eu vejo ressurreição. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Então, alguém chega para mim e fala assim, pastor, tem problema para tudo, né? Muito problema. Mas tem solução para tudo, né, pastor? Tem solução. Só não tem para a morte. Para a morte também tem. Jesus Cristo morreu no meu lugar. E Ele me salvou. Mas Ele vai salvar. Não, Ele já me salvou. Eu já recebo isso hoje. Amém? Deixa eu ver mais um pouco aqui. Paulo ora pelos Tessalonicenses. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, prepare o nosso caminho para poder ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Eu vou ficar por aqui. Amém? É muito importante, amados, a gente estar presente na igreja. Minha esposa sempre fala isso, a presença é muito importante. Que você assistisse esse estudo aqui por ali. Bênção. Maria Helena, que Deus te abençoe. Você está lá em Brasília, Maria Helena. Mas não é a mesma coisa que você estar presente. Estou passando uma experiência aqui minha, pessoal, e uma experiência que foi um testemunho também da minha vida e da situação em que nós passamos. Mas o que Paulo está falando aqui, mas é fundamental a gente ter essa responsabilidade com as vidas, com o reino de Deus, fazer algo por alguém. Não importa, não sei quem chegou para mim este dia, mandou uma mensagem para mim, queria que ela estivesse aqui. É tão bom quando a pessoa faz alguma coisa para uma pessoa e mandou para mim. Falou, poxa, pastor, tive um encontro com uma pessoa que estava chorando na rua, assim. Falei assim, é maravilhoso, minha irmã. Isso não tem preço. Foi Jesus que pagou o preço por essa pessoa e você está sendo usado por isso. Então, uma pessoa, ela falou, não são muitos, não, basta uma. Uma pessoa na rua, uma pessoa aqui perto, uma pessoa não sei aonde, que Deus colocar no seu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu tinha mais coisa para falar, mas Deus sabe todas as coisas. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus que não podemos mensurar o Teu tamanho e nem o Seu alcance. O Senhor alcança coisas, lugares, pessoas, aonde nem imaginamos. Às vezes uma pessoa está ouvindo agora, de repente por relance ouve alguma coisa. Pode mudar a vida dessa pessoa e as coisas podem mudar para a nossa vida também, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre as vidas que aqui estão. Cada um tem as suas lutas e dificuldades, como eu tenho a minha. E a gente olha, parece que não tem solução. Eu também olho e vejo que algumas não têm solução. Não vejo. Queria tanto ter solução. Mas eu sei que esse período de incubação, esse período de espera, esse período de gestação de uma vitória, de uma esperança, esse período, Pai, faz com que eu possa aprender mais ainda. É um período que todos nós vamos passar, porque o Senhor sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida.
E nós temos que saber esperar. Esperar pacientemente e confiantemente no Senhor. Porque foi assim a Bíblia. A Bíblia é a tua palavra. Está escrito isso. Tantas coisas já passamos, que fizemos coisas erradas e nunca pensamos, às vezes estávamos afastados. Mas o Senhor nos trouxe para a sua casa, para que possamos refletir do teu amor, um amor que excede a todo o entendimento do mundo. O amor que está na cruz do Calvário, mas que não está ali expresso num ser humano preso nela. Está expresso num ser humano que passou por ali e deixou a cruz vazia. E deixou o meu coração e o coração da igreja cheio de esperança, porque temos a vida eterna. Obrigado, Deus, por esse teu Filho Jesus Cristo, a qual não mediu esforços para nos doar a vida e nos dar a vida eterna. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo dia da ressurreição, pelo dia da Páscoa. Obrigado por ter esse entendimento, Senhor. Obrigado por aceitar a nossa oferta de vida para entregar na mão do Senhor. Ah, Pai, o que eu peço é por eles, Pai. Pelas tribulações que eles estão passando, pelas dificuldades que muitas vezes não vê resposta, mas que nunca sejam seduzidos pelo diabo ou por alguma pessoa influenciável, que tentam fazer, Pai, com que eles se desviem, para que eles saibam que vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena te servir, Senhor, vale a pena fazer por uma pessoa que não tem o conhecimento agora, mas que a gente busque de alguma forma, Senhor, esclarecer, trazer uma verdade, trazer um testemunho, uma palavra, para que essa pessoa também possa reconhecer, porque não é só na dor que o Senhor aceita, faz aceitar Jesus. Muitas pessoas aceitam porque já estão com o coração quebrantado. Por isso, Pai, me ajuda. Eu abençoo a família de cada um aqui, que tem gente ainda para se converter. Pai, toma cada uma dessas vidas. Pode estar aqui, pode estar do outro lado do Pacífico. Que o Senhor envie anjos, que o Senhor envie pessoas, que o Senhor envie mensagens, para que pessoas possam verdadeiramente se dobrar e aceitar o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, pessoas que estão aqui, que os pais talvez já tenham idade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Tu tem como abrir o coração e fazer, Pai, como fez com o seu Joaquim, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, ó Pai, toma a vida de cada um, de cada uma, de cada situação, para que possa a Tua glória se manifestar na vida de cada um deles, ó Pai, na vida da Tua igreja. Desperta Tu que dormes, como disse Paulo, levante diante os mortos e Cristo te iluminará. Talvez algumas pessoas ainda estejam adormecidas, ó Pai, com situações ou com o comodismo de não fazer, ó Pai, a vontade do Senhor. Pai, eu estou aqui para uma igreja forte, uma igreja que faça diferença, uma igreja que haja muitas conversões. Tu sabes que eu estou buscando isso, Pai. Eu não vou desistir enquanto morrer. Enquanto tiver vida, eu quero ver conversões. Eu estou batendo na porta do Teu trono, Pai. Use essas aqui, Pai. Estão ouvindo aqui a Tua palavra, estão ouvindo a minha mensagem, estão ouvindo o testemunho que o Senhor me usou, a minha experiência, Pai, para que possa de um, eu acredito de um, de dois, pode-se fazer uma multidão. Eu acredito, Pai, porque quem faz não somos nós, é o Senhor. Por isso, manifesta o Teu poder na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. E, Pai, se a pessoa não quer, se quem não quer ou vai atrapalhar, Pai, o Senhor tira. Manda fogo dos céus. Faça isso, Pai. Não para prejudicar ninguém, mas para não prejudicar a Tua obra e o crescimento da Tua igreja. Eu te peço, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, peço pela minha família também, Pai, pela minha casa, pela minha esposa, pela minha saúde, pela saúde de todos, ó Pai, para que a glória de Deus venha se manifestar, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor continua agindo com milagres aqui na igreja. Mas, Pai, o maior milagre é a salvação. O maior milagre, Pai, é pessoas que vão
estar contigo no paraíso. Quem visitou o paraíso foi o apóstolo Paulo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, 2, 3, 4, até o versículo 10, 12. Está escrito lá, ele foi ao paraíso, viu coisas inefáveis, que não é nem indizíveis, né, Pai? Por isso, Pai, fala conosco. Eu creio que nós um dia estaremos juntos. E eu quero fazer parte desta comissão, Senhor Deus, dessa grande comissão. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa os teus filhos. Abençoa Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Agora vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? De um hino aí, Tiago. Bota um hino aí.
Para. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os dízimos e as ofertas. Coloco diante de Ti, Pai, a vida financeira da Tua igreja, pedindo que o Senhor venha suprir todas as necessidades que temos, para que esta palavra continue sempre viva no altar do Senhor, para alimentar o Teu povo, fortalecer, curar, consolar e exortar o Teu povo a ficar no caminho que deva seguir, que é o caminho de Cristo. Por isso eu estendo as suas mãos, ó Pai, pela vida, pelo dinheiro, pelo aquilo que é ofertado, que é colocado diante do Senhor. Também te peço pelos aqueles que ofertam e dizimam nessa igreja, que mantém, né, Pai, com o seu dízimo, com o entendimento da Tua palavra, que entendem a Tua palavra e que a partir desse dízimo e oferta essa igreja continua aberta para poder manter, ó Pai, estes estudos bíblicos, a palavra de Deus, os instrumentos, o ar-condicionado, toda essa condição de uma igreja estar funcionando, Pai. Muito obrigado, Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai. Toma na concha das Tuas mãos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Também coloco diante de Ti, Pai, os pedidos de oração, para que em nome de Jesus, todos esses pedidos, Senhor Deus, venham agora, Senhor Deus, ser tocados por Ti, Pai. Se alguma coisa ali ainda não foi resolvida, eu tenho certeza que já está em procedimento, em prosseguimento de atenção, Pai, para que o Senhor possa resolver. Cura, liberta e salva. Restaura, Senhor Deus, o Teu povo. Quem está doente, seja tocado. Quem ouvir essa oração, seja tocado pelo Senhor, seja curado. Pai, que quem botar a mão na ferida vai ser curado, vai ser tocado. Qualquer órgão do corpo, eu profetizo a cura com a pasta de figos, com o sangue de Jesus, na cura de cada vida, em nome e por amor de Jesus. Fica conosco, Pai. Nós vamos para casa e voltaremos hoje à noite, Pai. Que o Senhor traga o Teu povo para assistir o culto hoje às 18h30. Louvado seja o Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, seja contigo todos os dias da sua vida. Não se esqueçam disso, que Deus nunca te abandona. Deus está contigo. Ele quer sempre você perto dele. Vão em paz. E que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.